A palestra de hoje à noite tem por título Fogo Estranho, e ela fala sobre o Espírito Santo no mundo em que nós vivemos hoje. O Espírito Santo parece ser muito importante na adoração do cristianismo. Levíticos 10:1 diz: E Nadab e Abiú, os filhos de Arão, pegou cada um o seu incensário e colocou fogo nele, e colocou incenso nele, e ofereceu fogo estranho diante do Senhor, aquilo que ele havia proibido. Vejam que o Senhor mesmo tinha acendido o fogo, e o fogo é um exemplo do Espírito Santo que habita entre as pessoas. Mas eles não quiseram pegar aquele fogo. Eles produziram o seu próprio fogo, e assim eles estavam insinuando que eles tinham a mesma capacidade do Espírito Santo. Mateus 24:3 diz: E ele se sentou no Monte das Oliveiras. Os discípulos vieram a ele em particular, dizendo: Conta-nos, quando ocorrerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos? E Jesus respondeu a eles e disse: Cuidado para que nenhum homem vos engane. Então, qual é o grande problema do tempo do fim? É o engano. O engano é o maior problema. Quão enganador será Satanás? Ele será tão enganador, diz a Bíblia, que, se possível, ele enganaria até os próprios eleitos. É isso que eu chamo de enganador. Este é um problema grande. Apocalipse 13:13 diz: E ele faz grandes maravilhas, de modo que até fogo desce do céu sobre a terra à vista dos homens. Isso significa que esta nação protestante, representada pela besta que saiu da terra, faz fogo descer do céu e assim engana os homens. Agora, será que o mundo religioso, será que a religião protestante alega ser capaz de fazer descer fogo do céu? Sim. Vejam esse anúncio da convenção sobre o milagre do fogo novo. Venha e veja o que o Senhor pode fazer por você. Pessoalmente, eu acho que isso é uma blasfêmia, mas está aí. Mas recebereis poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vós. Atos 1:8. Esse poder, este Espírito, se destinava a equipar as pessoas para que elas levassem o Evangelho ao mundo. Em outras palavras, este poder se destinava a servir os outros e não a si mesmo. Mas e se nós pudéssemos torcer isso? E se mais poder para si mesmo fosse um símbolo da aceitação de Deus? Será que então nós teríamos o mesmo tipo de poder? A Bíblia diz: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu orarei ao Pai, e ele vos concederá outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre, o Espírito da Verdade. João 14:15-17. Em outras palavras, parece que é um pré-requisito para que recebamos este Espírito de Deus, que tenhamos um espírito de obediência. E um espírito de obediência implica um espírito de arrependimento. Porque todos nós fomos desobedientes a Deus e precisamos nos arrepender e nos alinhar com as exigências de Deus uma vez mais. Nós precisamos compreender que é Deus que nos purifica da impiedade. Nós precisamos compreender que é Jesus que nos dá a vida eterna. E nós precisamos desenvolver um espírito de gratidão que nos levará a guardar os seus mandamentos. Assim, ele nos capacitará a pregar a sua verdade para os outros. João 3,16 diz: Pois Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês conseguem perceber a centralidade do Evangelho? O Evangelho deve ser centrado em Cristo. Ele deve ser centrado em Cristo e não centrado no eu. Isso significa submissão a Cristo e não submissão ao eu.
Mas se caminharmos na luz, como Ele está na luz, nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Caminhar na luz de Jesus. Hoje existe uma outra forma de poder religioso. As pessoas de poder, a Convenção de 94 relata, desde o final da década de 60, a religião do poder no mundo tem incentivado homens de forma poderosa, literalmente milhões de pessoas, a aderirem a esse tipo de adoração. E assim nós descobrimos que a renovação carismática é o elemento desse tipo de culto hoje. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. E quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Em outras palavras, se você de fato receber o Espírito de Deus, ele vai levar você a confiar somente em Jesus Cristo e nos méritos dele. Porque você vai perceber que você está na falência, que você não tem nenhum direito a qualquer outra coisa, porque nós todos somos transgressores das leis de Deus. Portanto, é somente pelos méritos de Jesus que nós podemos ser salvos. E o Espírito Santo nos convencerá de nossa necessidade de Jesus. Embora ele fosse filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. E sendo aperfeiçoado, ele se tornou o autor da eterna salvação para todos aqueles que o obedecem. Hebreus 5, 8 e 9. Não adianta dizer, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, mas eu não estou preparado para aceitá-lo como meu Rei. Se eu o aceito como meu Rei, haverá então um espírito de obediência. Não porque eu tenha muito poder, mas porque eu desejo ter. A beleza do cristianismo verdadeiro é a obediência do livre-arbítrio. No cristianismo, nós somos agentes livres totalmente. Por quê? Porque Cristo é 100% sem egoísmo. Não há nenhum egoísmo nele. E a obediência é porque os seus mandamentos fazem sentido, são lógicos, e eles são a expressão do seu amor. São uma proteção, uma parede de proteção contra a dor e a mágoa. Por isso que eu não encaro a obediência como não farás, não farás, não farás, não farás. Isso nem me passa pela mente. A obediência não é o medo do castigo. A obediência tem que ver com o amor por seu cuidado terno, sua misericórdia. Essa é a diferença. A verdadeira obediência não é uma coisa que nós praticamos por medo. E o Espírito Santo nos fortalece contra as tentações. Então, até mesmo as nossas boas obras estão sujeitas a Jesus Cristo. E eu só posso confiar em mim mesmo na questão da obediência se eu dependo dele e dos seus méritos. Será que isso de alguma forma faz sentido? Ele não tem nenhum egoísmo. E por isso, ele nunca vai usar a minha obediência como uma forma de me obrigar à submissão. Porque ele não é uma pessoa que fica buscando poder. Ele é gentil e manso e humilde. Portanto, qualquer obediência que eu ofereça a ele deve ser por amor e não pela compulsão ou pelo medo. Essa é a verdade do Evangelho. Agora, os pecados acariciados silenciam o Espírito de Deus. Não me lances fora da tua presença e não retira o teu Santo Espírito de mim. Salmo 51, 11. Se eu continuamente transgrido a lei de Deus, ele não vai me fazer obedecer à força, porque isso não faz parte da natureza dele. Ele não vai dizer, eu exijo que você me obedeça. Esse é o espírito de Satanás, esse não é o espírito do Senhor. Ele apenas se afasta. Ele se afasta.
Livra o teu servo também dos pecados da presunção, que eles não tenham domínio sobre mim. Então eu serei reto, eu serei inocente da grande transgressão. Então o Senhor me cobre com o seu amor. É isso que é justificação. E o Senhor me capacita com o seu amor. Isso é santificação. E as duas coisas vêm dele. Então, eu não posso me ufanar de nada. E Samuel disse: por acaso o Senhor tem deleite nas ofertas queimadas e nos sacrifícios? Ou na obediência à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Mas nós não podemos correr o risco de não compreender essa obediência. É vital que compreendamos a obediência do jeito certo. Mas o Confortador, esse não é um nome lindo, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas, de tudo o que eu tenho vos dito. João 14, 26. Então, além de nos levar ao arrependimento e a Jesus Cristo, ele também nos conforta. Ele nos dá esperança. Então, em Jesus há esperança, e em Jesus nós somos impressionados com aquelas coisas que nos erguem. É isso que o texto está dizendo, e este é um texto lindo. O Espírito Santo nos leva à verdade, e a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós somos testemunhas dessas coisas. E também o Espírito Santo, quem Deus deu a todos aqueles que o obedecem. Atos 5:32. Por amor. Esse é o verdadeiro relacionamento. O desejo de fazer o que é certo e de pedir ajuda a Deus nesse processo. Então, o Espírito Santo traria as pessoas ao arrependimento do pecado, guiando-as numa compreensão mais plena da verdade sobre Deus e Jesus Cristo. E há muitos textos que provam isso. Em segundo lugar, o cumprimento é para beneficiar aqueles que são trazidos à igreja pelo testemunho do Evangelho. Ele capacita as pessoas a proclamarem o Evangelho e as boas novas e a viverem a vida que Jesus gostaria que eles vivessem. E o dom de línguas, por exemplo, ele foi dado para que o Evangelho pudesse ser distribuído nas várias línguas. Atos 2:2 diz: cada um ouvia em sua própria língua, em sua língua materna. Nós percebemos que há uma associação entre línguas e profecias. E assim, as línguas servem para comunicar o Evangelho. Tudo que Jesus faz é sem egoísmo. Agora, as principais igrejas estão vazias. Vejam que nos dias que eles costumavam a falar de Jesus como Salvador do pecado, as pessoas começaram a deixar a igreja e outros grupos começaram a crescer dramaticamente. Então, por isso, nós temos as igrejas do poder e elas crescem tanto. E onde há esse tipo de coisa, então algo acontece ali e as pessoas de fato veem essas coisas, elas as percebem. Tudo começou com o movimento pentecostal e com este homem, David du Plessis, um homem da África do Sul. Ele foi o primeiro presidente do Conselho Mundial Carismático. E é por isso que eles o chamam de Senhor Pentecoste. Aqui estão alguns símbolos que eles usaram, triângulos e peixes, essas coisas. Deixe-me lembrar a você sobre o que nós temos falado aqui toda noite, que alguns desses símbolos se relacionam às antigas religiões de mistério e foram perpetuados através dos Cavaleiros Templários, dos Rosa Cruz, da maçonaria e dos Illuminati. E de acordo com este diagrama, eles controlam o Concílio Mundial de Igrejas e o movimento da Nova Era. Nós tivemos uma palestra inteira sobre isso e falamos a respeito de toda a filosofia por trás disto. Agora vamos tentar compreender a filosofia que está por trás, o pensamento moderno das religiões do poder. Este é o livro, Em Sua Presença, de E.W. Kenyon. Foi através deste livro que o movimento carismático, no seu início, começou a divulgar a sua doutrina. Vamos tentar entender como eles veem as coisas. Saber que sua derrota lhe foi causada pelo nosso substituto. Eles estão falando da derrota de Satanás por Jesus. Então, saber que a sua derrota lhe foi imposta por nosso substituto Jesus e colocar isso como nosso crédito, isto é muito estranho.
para que nos registros da Suprema Corte do Universo, nós sejamos os mestres de Satanás, e para que Satanás reconheça que, em nome de Jesus, nós somos os seus governantes. Quando o coração souber isso, da mesma forma que o corpo reconhece quando está quente ou frio, então a fé será desnecessária. Vocês percebem que a ênfase mudou, ela não está mais em Jesus? Então nós sabemos que Deus mesmo colocou a Satanás debaixo do nosso pé. E por isso agora, Deus e Satanás nos veem como os mestres do domínio. Em sua presença, página 92. Agora, vejam que este livro foi distribuído amplamente, praticamente para todas as igrejas evangélicas. A Bíblia diz: pois ele deve reinar até que ele coloque todos os inimigos sob o seu pé. 1 Coríntios 15, 25. E Hebreus 2, 6, 9 diz: o que é o homem para que te lembres dele? Tu colocaste todas as coisas sob o seu pé. Sim, aí está a promessa. Mas agora nós ainda não vemos as coisas colocadas debaixo do seu pé, mas nós vemos a Jesus. Então vejam que um dia Jesus há de reinar neste planeta supremo. E Romanos 16, 20 diz: e o Deus da paz esmagará a Satanás sob o seu pé em breve. Não está dizendo que nós vamos esmagar a Satanás sob o nosso pé. Isso é presunção. Isso não é bíblico. E ele continua a dizer: nós estamos assumindo o lugar de Jesus. Ele veio para destruir as obras do adversário. E nós estamos completando a obra que ele começou. Percebem que isso nos dá um poder tremendo? Qualquer coisa que nós possamos fazer não é nada sem Jesus. Então, quem é que de fato faz alguma coisa aqui? Quem é que de fato domina Satanás? Nós não passamos de uns chicotinhos comparados com ele. Você é um vencedor. Ele tornou você um vencedor. Então, acostume-se com isso e cumpra a sua parte. Ele nos fez sentar com ele nos lugares celestiais. Então, representativamente, nós estamos sentados no trono com Deus. Essas citações são interessantes, porque se eu olho Apocalipse 3, 21, está escrito: aquele que vencer, eu lhe considerei sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Será que nós não precisaremos vencer, então, os nossos pecados antes que nós possamos alcançar essa glória? Porque se a cabeça é exaltada, o corpo também é exaltado. Se ele conquistou todas as forças das trevas e as deixou paralisadas e quebrantadas antes mesmo que ele se levantasse dos mortos, é como se nós mesmos tivéssemos realizado essa obra poderosa. Vocês não acham que eles estão indo longe demais numa citação como esta? Isso vai além do Evangelho. Essa autoridade e esse poder pertencem ao crente. O homem recriado é sobrenatural. Ele é um super-homem. Mas a minha Bíblia diz que ele deve crescer e eu devo diminuir. Todo o poder lhe foi dado, e sem ele, o que é que eu posso fazer? Nada. Isso é que é o Evangelho. Vejam que essas duas visões estão completamente opostas uma à outra. Agora, este livro aqui acabou de sair. Está quentinho saído da gráfica. A promessa do seu retorno. E os seus autores são o Dr. Lemer Duplessis, que é um professor de teologia, ele é um dos pregadores carismáticos, e Isaac Burger, que é o presidente do grande movimento da Igreja Carismática. Também Nico Landman, que é o presidente federal de todas as igrejas pentecostais. Anton van Deventer, que é o moderador da Igreja de Deus. São todos figurões neste grupo de autores. Aí está uma fotografia deles. Vocês podem conhecê-los se vocês desejarem. Isso é o que eles escrevem na página 158. O velho concerto foi anulado com a traição de Judas. Esta é uma linguagem estranha. Como é que o velho concerto podia ser anulado com a traição de Judas? Eu pensava que era a cruz que mudava as coisas. Aqueles que tentam guardar a lei, eles não estão espiritualmente amadurecidos. E eles não receberam o Espírito Santo. E eu que pensava que o Espírito Santo nos convencia do pecado, da justiça, e que o Espírito Santo foi dado para que nós obedecêssemos a Deus. Mas,
Se a lei ainda é lida nesses dias, deve ser para as pessoas que não estão ainda maduras, para os descrentes. Este é o único sentido no qual a lei ainda é aplicável hoje. Os crentes vivem pelo Espírito e não estão sujeitos à lei. Gálatas 5:25. Isso é uma linguagem muito confusa. E fica pior ainda. Os crentes que tentam guardar a lei estão em escravidão, mas os crentes que vivem na plenitude do novo concerto estão livres. Portanto, é perigoso para o crente, no período da igreja, ser associado com a lei. As igrejas que leem os 10 mandamentos no domingo, durante o culto, fazem com que seus membros tenham a impressão de que eles ainda estão sob a lei e de que eles devem tentar guardar a lei. Os cristãos que hoje tentam guardar os 10 mandamentos impedem a obra do Espírito Santo e solapam a pura essência do novo concerto. Muito estranho. Então parece que nós podemos sair por aí e cobiçar, e roubar, e estuprar, cometer adultério, assassinato, tratar os nossos pais de forma desrespeitosa, desonrar a Deus. Então nós somos maduros? Não é isso que está sendo dito aqui? Será que isso faz qualquer sentido? Isso não faz nenhum sentido. E nós estamos aqui falando de pessoas muito importantes. Eles são os moderadores e os presidentes dessas grandes igrejas. Isso é muito estranho, de fato. Apocalipse 14:20 diz: aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Se é assim, a pessoa que escreveu este texto tinha um espírito falso. Não admira que eles estão mudando este texto nas novas Bíblias. E a experiência de Toronto, o que isso significou? Vamos dar uma lida a respeito disso. A bênção de Toronto para suavizar os cristãos a fim de que eles aceitem a nova era. Benjamin Creme, vocês se lembram dele? O porta-voz de Mitreia, a pessoa que está representando Mitreia, o Cristo da nova era, respondeu recentemente à pergunta acerca da bênção de Toronto. A sua resposta foi de que ele pensava que a bênção de Toronto era uma boa coisa. De acordo com ele, o método que está sendo usado pelos mestres espirituais para suavizar os fundamentalistas cristãos, a fim de que aceitem o Cristo da nova era quando ele apareça. Vejam que essa é uma declaração fascinante e digna de nota. Então, quem são os grandes pregadores carismáticos do mundo hoje e para onde eles querem levar o mundo? Bem, este homem aqui, Rodney Howard Brown, ele é chamado de garçom do Espírito Santo. Bem, é assim que eles o chamam, porque supostamente ele é capaz de dar o Espírito Santo como se fosse uma bebida e causar um riso santo. Este homem aqui é Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke é um pregador alemão que prega na África e ele tem pregado a milhões de pessoas de uma só vez. Ele não se importa com pequenos públicos. Ele tem grandes públicos de 2, 3 milhões de pessoas de cada vez. Claro que eles não cabem todos numa sala. Ele geralmente faz as suas reuniões nos vales e ele coloca um sistema de som e ele faz então sermões que exigem que as pessoas gritem bem alto contra Satanás, dizendo: Satanás, eu te amaldiçoo, eu te amaldiçoo, eu te piso, eu te piso, eu te amaldiçoo e eu te piso. E isso continua por horas. Basicamente, isso é tudo que eles fazem. Além disso, essa risada na presença do Senhor é outro fenômeno que está se tornando cada vez mais comum. É um emocionalismo. Muita risada e dizem que isto é a obra do Espírito Santo. As pessoas caem no chão e riem incontrolavelmente e rolam no chão como se estivessem bêbadas e então choram. E eles não param as reuniões porque eles dizem que as pessoas estão louvando a Deus. E os testemunhos, que são muitos e variados, dizem que é como se fosse uma festa gigantesca que estivesse acontecendo. Mas 1 Coríntios 14:40 diz que tudo seja feito em ordem e com decência. Mas o que eles fazem ali não me parece muito ordenado. E esse negócio de falar em línguas? Se nós observarmos de novo o diagrama resumido, isso também ocorre no Yoga Kundalini. Agora, Yoga Kundalini é uma forma muito estranha de yoga, onde você encontra como símbolo uma serpente enrolada numa haste,
E essa serpente tem que ser liberada. E ela geralmente é liberada através da parte inferior do corpo, que, dizem eles, concede poder a você em lugares muito interessantes. Então, o Subud, o Qigong, os Shakers, os pentecostais, todos eles praticam esse negócio de cair no chão. Mas na Bíblia não há isso. Se alguém caía no chão na Bíblia, era alguma coisa demoníaca. Além disso, esse riso descontrolado você também encontra no Yoga Kundalini, no Subud, no Qigong, nos Shakers e nos pentecostais. E esse negócio de jogar no chão você encontra no Yoga Kundalini, no Subud, no Qigong, nos Shakers e nos pentecostais. Também esse negócio de imitar sons de animais, você encontra em todos eles. Movimentos espasmódicos, você encontra em todos eles. Movimentos de reavivamento, você encontra em todos eles. Falar em línguas também está presente em todos eles. Mas, no entanto, a Bíblia fala, em Atos capítulo 2, que as línguas estavam ali para proclamar o Evangelho. Então, tudo isso é muito estranho. Agora, os vídeos que eu vou mostrar para vocês hoje à noite podem incomodá-los um pouco. Mas nós precisamos de fazer uma comparação para entender o que está de fato acontecendo. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos proteja. E se nós observarmos as religiões orientais, eles têm o costume de bater em gongos. Aqui estão os rituais de adoração ao sol, eles são muito comuns. Uma forma de culto que nós temos no Oriente é a adoração de Súria. E dizem que Súria viaja pelo céu no dia 25 de dezembro em sua carruagem, do mesmo jeito que o Papai Noel. E levantar os braços é muito comum na adoração do Kundalini e também na adoração de Súria. E esperar o nascer do sol, a adoração matutina. Este aqui é o famoso templo Konarak, na Índia, onde vocês observam essas mulheres fazendo essas danças. Agora, cada movimento de mão tem um significado. E a maioria dessas danças tem uma função esotérica e erótica. Elas se referem à sexualidade e, às vezes, sexualidade extremamente perversa. Eles deviam censurar essas estátuas que estão espalhadas por este templo. Aqui estão elas, podem dar uma olhada. E eu tive que cobrir algumas partes dessas estátuas porque elas são muito pornográficas. Dizem que é daí que vem o poder. Nada mais é do que um antigo culto da sexualidade, como na religião de Ísis. Agora, no Yoga Kundalini, o que acontece é que você dança e você se movimenta num ritmo, um ritmo muito forte. E então as forças empurram você para as partes mais baixo do corpo. E uma vez que isto acontece, então você se abre para o Espírito que entra em você e lhe dá o seu poder. Mas, na minha opinião, isso não passa de possessão demoníaca. Eu acho que eu não devia mostrar para vocês o próximo vídeo, mas eu vou mostrar. Por favor, aqueles que não querem ver, fechem os olhos. Esse tipo de yoga é chamado meditação dinâmica e é uma combinação da nova era do hinduísmo com as psicoterapias. Este exercício aqui envolve uma respiração vigorosa, hiperventilação, a fim de despertar a força da serpente, chamada Kundalini, que os gurus acreditam que jaz enrolada na base da nossa espinha. Eu fiz meditação dinâmica todo dia, nós a chamamos de Kundalini. Ela começa com uma respiração catártica e a razão para isso é movimentar a sua energia, tirá-la da sua cabeça e colocá-la no seu corpo. E você então apenas respira. Threw a tantrum when you were a little kid.
Bem, isso basta. É isso que acontece nas religiões orientais. Agora, você deve pensar que isso é vergonhoso. Então espere até você ver o que acontece nas religiões cristãs. E você vai me dizer se há diferença entre as duas coisas. O tambor, claro, é muito importante nisso, porque o tambor dá o ritmo. É por isso que no culto do santuário, na Bíblia, nunca se permitiu o uso do tambor. O tambor só foi usado pelas mulheres e era uma espécie de pandeiro quando os soldados voltavam da guerra e servia como uma expressão de alegria. Não era usado durante o culto. O tambor é sagrado no ritual africano. É adorado como se fosse um deus. E a mão aberta também é importante. Ela também é adorada. E por isso eles colocam mãos abertas no céu como parte de seu culto. O cardeal Joseph Swain, um recipiente do prêmio Templeton, e nós já observamos as conexões que há em relação a este prêmio. Lembrem-se que o Vaticano II, como nós já discutimos numa palestra anterior, diz que depois de 1962, os cultos precisavam ficar mais animados. Tinha que haver movimento dos braços, gestos, movimentos do corpo, exclamações internas, externas. Todas essas coisas tinham que acontecer. Então, o cardeal Swain se tornou intensamente envolvido com o movimento carismático e foi escolhido pelo Papa João XXIII, que dirigiu o Segundo Concílio Vaticano, para que se tornasse o chefe dos arquitetos dos encontros do Vaticano II. E ele fazia parte das 4 comissões principais. E Swain declara: desde que eu tive esta experiência carismática, meu compromisso com o Pai Sagrado, como vigário de Cristo no mundo, recebeu nova ênfase e força. Minha apreciação por Maria, como a corredentora e mediatriz da minha salvação, também melhorou. Minha apreciação da missa como sacrifício de Cristo também recebeu grande melhoria. Então, esse espírito que deu a ele essa experiência carismática, levou a Bíblia ou as doutrinas de Roma? Certamente ele não o levou para a Bíblia. Por isso eu não creio que era o Espírito de verdade. E Swain também dirigiu a Segunda Conferência Mundial, fazendo o discurso de abertura, uma conferência sobre religião e paz. Ele recebeu a bênção do Papa Paulo VI. As delegações ficaram especialmente impressionadas com o papel importante que a unidade religiosa desempenhará no estabelecimento de um governo mundial que virá em breve. E um chamado contínuo está soando para uma nova ordem mundial. Sob a liderança católica, a declaração de Louvain, de que budistas, cristãos, confucionistas e hindus, judeus, muçulmanos, shintoístas, adeptos do zoroastrismo e outros devem buscar ouvir o Espírito dentro de nossas tradições religiosas variadas e veneráveis. Nós apelamos às comunidades religiosas do mundo para inculcar a atitude de cidadania planetária. Vejam que aqui eles estão falando de uma unidade de todos esses movimentos. O Templo da Compreensão é um grupo muito interessante. Aqui, de novo, uma foto da Catedral de São João, o Revelador. Vocês estão se lembrando de alguma coisa? Toda vez que eu escuto a expressão São João, as minhas orelhas ficam em pé. Porque é aí que dizem que uma mulher chamada Crista foi crucificada. Agora, no Templo da Compreensão, eles dizem que o propósito do Templo da Compreensão é a promoção mundial do diálogo entre as religiões, a fim de se alcançar uma compreensão e certa harmonia entre os povos das religiões do mundo. O Templo da Compreensão mantém um forte compromisso com a integridade de cada religião ou tradição de fé e crê que cada um de nós pode servir melhor à verdade ao honrar as verdades inerentes em todas as tradições. Isso significa que todos devem aceitar o que os outros ensinam, sem levar em consideração se está em harmonia com o que a Bíblia diz. Além disso, é uma organização afiliada às Nações Unidas, claro. E no outono de 1998, o Jornal do Templo da Compreensão explica: o diálogo entre as religiões deve envolver fundamentalmente respeito. Em última análise, é o respeito às diferentes tradições, às diferentes religiões. Por isso, o nosso slogan não deve ser conversão, mas comunhão. Comunhão com compaixão. Muito interessante. Agora, eu não tenho problema de respeitar as religiões. Trata-se de livre-arbítrio. Você é livre.
Você pode pertencer a qualquer religião que você escolher, mas não me obriguem a comprometer a minha religião simplesmente para eu ficar do lado do que todo mundo crê. Isso não é bíblico, isso não está de acordo com o que a Bíblia diz. É isso aí. Por isso, para eles, a palavra-chave não é conversão, mas comunhão. Então, para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para uma religião baseada em Deus ou para uma religião baseada no homem? E essa história de alfa? O que é esse alfa? É um estado de mente que deve ser induzido para fazer com que você se abra para esta união. E há muitos aspectos do alfa que pode penetrar profundamente nos níveis mais elevados. Não é nada mais do que uma forma de hipnose. Vejam, por exemplo, este curso sobre o alfa. Entre 8 e 13 vibrações, a visualização é capaz de ocorrer. Visualização, lembrem-se do que Robert Schuller disse, visualização é uma boa coisa. As vibrações nesta frequência são chamadas de ritmos alfa. E em seu livro Celebração da Disciplina, Richard Foster diz que a visualização meditativa, além de servir como uma catapulta para um encontro divino e humano, mantém um padrão consistente de onda cerebral do nível alfa. Então, quando você tem esta experiência, ele a chama de um encontro entre o divino e o humano. Aí você está no estado alfa. O estado alfa é associado com outros fenômenos interessantes. O transe hipnótico existe dentro do nível alfa. Agora, num transe hipnótico, alguém pode manipular você para fazer com que você faça o que ele quiser. É por isso que as pessoas então saem por aí andando como galinhas ou fazendo qualquer outra coisa que se lhes peça. Por causa disto, a técnica de visualização é incluída dentro do oferecimento material da auto-hipnose. Os transes ocultistas de Edgar Cayce também se ligam ao alfa. E um narcótico do tipo pentotal de sódio faz com que uma pessoa entre no estado alfa. Você também pode entrar no estado alfa usando outros fármacos. A visualização é, portanto, hipnose. É uma forma leve de hipnose. O psicólogo Michael Yapko explica. Muitas vezes os terapeutas não estão cientes de que eles estão fazendo hipnose. Eles fazem o que eles chamam de imagem guiada, que é visualização, ou meditação guiada, mas tudo isso não passa de técnicas hipnóticas. Agora, você gostaria de ter um estilo de adoração em que você fosse induzido a acreditar que você teve um encontro e que isto satisfez a sua necessidade? Ou você gostaria de ter um relacionamento com Jesus Cristo? Essa é a pergunta. E nós estamos lidando com o humano ou estamos lidando com o divino? Archbishop George Carey was the Archbishop of Canterbury. He belonged to the Anglican Church. 700 dos principais evangelistas do mundo estiveram presentes na principal conferência de Billy Graham em Amsterdã no ano 2000, em agosto, e também estiveram em algumas das principais apresentações de cursos alfa que foram oferecidos. Então pode-se dizer que Billy Graham também dá apoio ao alfa. E na conferência de Billy Graham em Amsterdã, Carey disse: "É por isso que eu quero dar um incentivo para uma das nossas oficinas amanhã. O grande sucesso de alfa está em sua habilidade de tirar o evangelismo da igreja e levá-lo para os lares e construir uma ponte entre a igreja e a comunidade." Então, você pode pegar o alfa e levá-lo para casa. E você não precisa ter um alfa em larga escala na igreja. Você pode ter em pequenos grupos. Você pode induzir esse estado ao preparar a pessoa e, eventualmente, essas pessoas estarão abertas ao Espírito Santo e elas serão capazes de falar em línguas. Todas essas coisas podem acontecer. Agora, então quem é que estava dando apoio a este curso de alfa? Vamos dar uma olhada em alguns dos nomes. Charles Colson, Bill Bright, Tony Campolo, Jack Hayford, o cardeal William Keeler, esse é o arcebispo de Baltimore, Richard Foster, Billy Hybels, um nome muito interessante da igreja de Willow Creek,
Pat Robertson, Louis Palau, George Gallup Jr., David Young Cho, Billy Kim, Paul Seder, que é um orador frequentemente na escola de evangelismo de Billy Graham, Robert Schuller, que você já deveria esperar que estivesse ali, Leighton Ford, esse é o cunhado de Billy Graham e antigo vice-presidente da Associação Evangelística Billy Graham. Todas essas pessoas apoiam o Alfa. Agora, para que eu tenho que induzir um estado alterado da consciência a fim de que as pessoas compreendam sua necessidade da salvação? Ou para que elas honrem aquele que a salvou? A ciência da bruxaria é baseada em nossa habilidade de entrar num estado alterado de consciência que nós chamamos de alfa, no qual as ondas cerebrais acontecem em 7 a 14 ciclos por segundo. Como mencionado antes, este é um estado de consciência associado com o relaxamento, a meditação e o sonho. Vejam, essa citação é feita de bruxos que estão nos dizendo por que eles usam alfa. Agora, a luz e as trevas não deveriam estar tão longe uma da outra quanto o Oriente está distante do Ocidente? Vamos dar uma olhada no espírito bíblico de Satanás. Em Ezequiel 28, nós lemos alguns versos interessantes nos quais Satanás é usado no simbolismo do rei de Tiro. O texto mostra o rei de Tiro basicamente com os atributos de Satanás. Então, em certo sentido, ele é Satanás. A palavra do Senhor veio até mim dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porque teu coração se exaltou, e tu disseste, eu sou Deus. Um importante princípio. Eu me sento na cadeira de Deus no meio dos mares. É isso que Satanás faz. É isso que o diabo faz. E ele induz também este espírito em seus seguidores. Não obstante, tu és homem e não Deus, ainda que colocas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio do que Daniel. Não há segredo que se possa ocultar a ti. Por isso, não pensem que vocês conseguirão enganar o diabo. Não pensem que vocês vão conseguir pisar no rabo dele e que ele vai correr de medo. Isso é sutil, sutil. É uma atividade muito sutil da qual nem sempre nós nos damos conta. Com tua sabedoria e com tua compreensão, tu obtiveste riquezas, tu obtiveste ouro e prata nos teus tesouros. Por tua grande sabedoria e pelo comércio, tu aumentaste as tuas riquezas e teu coração se elevou por causa das tuas riquezas. Isso tudo é egoísmo. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque colocaste o teu coração como o coração de Deus, isso aparece frequentemente, eis que, portanto, eu trarei estranhos até ti, os terríveis das nações, e eles desembainharão a sua espada contra a beleza da tua sabedoria, e eles contaminarão o teu brilho, e te trarão até uma cova, e tu morrerás a morte daqueles que foram mortos no meio dos mares. Tu dirás ainda, diante daquele que te mata, eu sou Deus? Pois tu serás homem e não Deus, às mãos daquele que te mata. Então, este é o espírito do eu quero ser como o Altíssimo. É o espírito de Satanás, ponto final. Agora vamos voltar às mega-igrejas e vamos ver a origem do seu ensinamento. O homem que começou o conceito da mega-igreja não foi nenhum outro a não ser Robert Schuller. E Robert Schuller, lembram-se, ele diz em seu livro Autoestima, nós podemos orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nosso nome. Vejam que ele se exaltou ao nível de Deus. Robert Schuller, de acordo com a maioria das fontes, os livros, as páginas da internet, e aí está uma delas, é um maçom de grau 33, pastor da Catedral de Cristal e apresentador do programa de televisão popular A Hora do Poder. Nós já falamos da maçonaria e acerca do que seus altos níveis creem. Eles creem que eles são Deus. Vejam essa citação de Robert Schuller do livro Autoestima. A teologia clássica errou em sua insistência de que a teologia seja centrada em Deus e não centrada no homem. Eu já tinha lido essa citação antes, mas ela é importante de novo para a nossa palestra de hoje.
Então nós precisamos de uma ênfase que tira a religião de ser centrada em Deus e a coloca como uma religião centrada no homem. O problema das igrejas é que elas têm uma teologia centrada em Deus por séculos, quando ela precisa ter uma teologia centrada no homem. Não é estranho que a nossa teologia tenha sido boa durante 6.000 anos e agora, no final, nós precisemos de outra teologia? É um insulto à integridade de qualquer ser humano chamá-lo de pecador. E Jesus conhecia o seu valor. O seu sucesso alimentava a sua autoestima. E então vem essa terrível declaração. E a cruz da questão é: vamos deixar de colocar ênfase em Deus e vamos colocar ênfase no homem. Então ele diz: santificado seja o nosso nome. Esse é o espírito de quem? Obrigado, diz Satanás. Não é o espírito de Deus que está falando aqui. Vamos olhar esta página da internet, hourofpower.org. Essa é a própria página dele. Aí está ele, ensinando aos pastores sobre como ter uma igreja do poder. Aqui está 2004, Instituto Robert Schuller, e aqui nós temos as datas. Você está sendo convidado a descobrir um fantástico sonho novo para a sua igreja. E quem mais está aparecendo aqui nesta página da internet? Bill Hybels. E isso é interessante. Ele é da igreja de Willow Creek. A sua igreja é o que Deus gostaria que fosse? Envie os seus pastores e seus líderes leigos ao 34º seminário do Instituto Robert Schuller para o sucesso da liderança da igreja. Os mais famosos pastores que conseguem tornar viva a fé em algumas das maiores igrejas do país. E então ele menciona o nome de 2 pessoas nesta página da internet. Ele é maçom de grau 33. E ele está falando no mesmo espírito que Lúcifer tinha. Bill Hybels, da igreja comunitária de Willow Creek, e Rick Warren, da igreja de Saddleback. Ambos se formaram no mesmo instituto, e isso é fascinante. Eu acho isso muito interessante. Estas são as 2 pessoas que administram as mega igrejas do mundo. E nós precisamos dar uma olhada mais cuidadosa a respeito disso, para que nós percebamos para onde se encaminha o mundo. E que o Senhor nos abençoe enquanto nós fazemos isso. Na sessão anterior, nós vimos que Bill Hybels e Rick Warren, que são os líderes mundiais das mega-igrejas, que eles são endossados por Robert Schuller. Bem, de fato, ele ainda vai mais longe. Nós temos que descobrir de onde vem a sua inspiração. Robert Schuller diz: eu percebi imediatamente que eu era atraído ao Papa João Paulo II, quando, na sua eleição ao papado, os seus discursos publicados invariavelmente chamavam atenção para a necessidade de reconhecer a dignidade do ser humano como filho de Deus. Ah, vocês estão se lembrando? Tem havido uma mudança de ênfase da lei de Deus para os direitos humanos. E o Papa diz: nós precisamos cuidar dessas necessidades. Então, eu vou chamar isso de definição da necessidade. Qual é a necessidade que os indivíduos têm? Quais são suas necessidades? Robert Schuller encontrou um nicho perfeito nisso. Ele tenta satisfazer a necessidade de autoestima. Todo mundo precisa sentir que é importante. Então, se você conseguir alimentar a sua autoestima, então você vai estar satisfazendo uma necessidade. Satisfazendo algo que as pessoas realmente querem. E isso enche as igrejas. Mas a pergunta é: será que isso está trazendo o evangelho do arrependimento e da salvação em Cristo Jesus? Sim ou não? Não. Tem havido uma mudança. Em vez de colocar Deus no centro, nós estamos colocando quem no centro? O homem. E como nós dissemos, Bill Hybels estava nesta página da internet. Então vamos ver onde ele se encaixa. Os homens que inspiraram Bill Hybels. Um é o Dr. Gilbert Bilezikian. Ele é um professor nascido na França. Eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo. Ele é da Faculdade Trindade, em Deerfield, Illinois.
Foi aí que ele doutrinou Bill Hybels para esse novo tipo de ministério. Agora notem o que Robert Schuller, um maçom de grau 33, de acordo com muitas fontes, como nós já vimos. Vamos ver o que ele diz sobre este jovem. Eu fui a primeira pessoa a apresentar um crescimento de igreja real à igreja americana. Hybels se tornou a primeira pessoa a pegar esses princípios, refiná-los, maximizá-los até o último grau de seu potencial. Eu tenho muito orgulho dele. Eu o considero um filho. Eu acho que ele foi a melhor coisa que aconteceu ao cristianismo em nossa época. Bill Hybels está fazendo o melhor trabalho entre todas as pessoas que eu conheço. Bem, se Robert Schuller diz isso, eu ficaria muito preocupado. Eu encararia isso com muito cuidado. George Barna, um famoso estrategista de crescimento de igreja, disse que tanto Bill Hybels e Rick Warren já foram tão longe a ponto de dizer: é crítico que nós tenhamos em mente um princípio fundamental da comunicação cristã. O auditório, não a mensagem, é soberano. Então quem é Deus? O auditório. O auditório é Deus. Se nossa publicidade vai parar as pessoas no meio de seus horários atribulados e fazê-las pensar sobre o que nós estamos dizendo, nossa mensagem tem que ser adaptada às necessidades do auditório. Aqui vejam de novo a ênfase nas necessidades. Vamos satisfazer as necessidades das pessoas. E aqui nós temos um crítico, G.A. Pritchard, que escreveu este livro, Os Cultos Voltados para os Adoradores de Willow Creek. É um livro da Baker Books, e ele diz: será que Willow Creek está correta ao ensinar que um relacionamento com Cristo vai fornecer uma vida de satisfação? A resposta é curta: não. A satisfação pessoal é o objetivo dominante da grande maioria dos americanos. Nesse contexto, é uma grande tentação para os evangelistas americanos argumentarem que o cristianismo é um meio para uma vida mais satisfatória. A igreja se torna, então, outro lugar que promete satisfazer as necessidades emocionais. Tentar defender o cristianismo, mostrando principalmente a sua utilidade para satisfazer as necessidades, é, em última instância, subvertê-lo. Isso não está correto? Você está pregando a Jesus Cristo ou você está satisfazendo as necessidades? E ele continua dizendo: agora, entretanto, em vez da mensagem de autoestima de Schuller ser promovida como uma isca, a isca é, de fato, satisfação pessoal. Eu fico alegre que essa heresia pura de Schuller, a redefinição de pecado, foi abandonada. Não obstante, em Willow Creek, o pecado é ainda minimizado e marginalizado. O ensinamento de Hybels depende fortemente de categorias psicológicas. Não tanto quanto Schuller, mas ainda assim depende. Portanto, Schuller enfatiza a autoestima e Hybels enfatiza a satisfação pessoal, dizendo que se trata de uma doutrina amiga do usuário. Então, basicamente, esta é apenas mais uma necessidade que foi satisfeita. E o que dizer de Rick Warren? Ele é o pastor da igreja da comunidade do Vale de Saddleback, com 14 mil membros no condado de Orange. E ele escreve em seu livro Uma Igreja com Propósito, que está sendo usado, é claro, como manual em muitos círculos, que ele tem o princípio do pragmatismo. Ele diz que os pastores precisam aprender a reconhecer o movimento do Espírito de Deus e a ir com esse movimento. Se você vê que algo está acontecendo, então vá junto com isso. Pegue a onda espiritual de crescimento. Se ela funcionar, é porque deve ser certa. E ele encoraja, então, os jovens pastores a deixar para trás a velha música da igreja e a usar o jazz ou o rock ou qualquer coisa que consiga se conectar com as pessoas. Essas são todas citações. Ele anima as igrejas a imitarem a cultura, a vestirem a roupa da cultura na igreja. Deixe o cabelo crescer, venha para a igreja e traga o seu sanduíche, coma algo na igreja. E quando alguém o ataca com crítica com respeito a isso, ele diz: nunca critiquem o que Deus está abençoando, mesmo que seja um estilo de ministério que o deixe pouco confortável. Ele diz que Deus está por trás disso. Ele diz isso. Rick Warren usa a mesma metodologia que Robert Schuller e Bill Hybels. E Hybels enfatiza o livro em seu website da internet de Willow Creek. Warren passou 12 semanas indo de porta em porta perguntando às pessoas quais eram suas necessidades. Bem,
Então agora você tem essa longa lista de necessidades. Trata-se de uma comunidade pobre, eles não têm dinheiro para consertar o carro. Então nós vamos fazer uma comissão de necessidades. E os mecânicos da área vão se reunir e ajudar as pessoas pobres. Isso satisfaz uma necessidade. Nós consertamos o carro deles. Então, é muito útil vir a esta igreja, porque é uma igreja que satisfaz as necessidades. Se você tem problemas conjugais, eles têm um grupo para ajudar pessoas com problemas conjugais. Eles satisfazem essa necessidade. E se você tem problemas com a grama, você não tem filhos para cortar a grama, então, e assim no fim, todo mundo está ocupado satisfazendo as necessidades. Tão ocupados que deixam de pregar o evangelho. Será que isso é cristianismo? Será que isso não é o trabalho de um clube social? Será que isso não é o trabalho do governo? Para que nós pagamos os impostos? Será que nós não estamos assumindo as funções do governo na igreja? Sim ou não? Cuidar das necessidades dos menos privilegiados? Isso deveria ser a função do governo. Eu não estou dizendo que os cristãos não deveriam ajudar os pobres. Nada disso. Eu jamais despediria um homem da minha casa sem lhe dar algo para comer ou sem satisfazer uma necessidade que eu vejo. Mas se o meu cristianismo se torna satisfazer as necessidades de manhã até a noite, então tudo que eu estou fazendo depende de quem? Depende de mim. Agora, o que isso tem que ver com a minha autoestima? A minha autoestima sobe. Por quê? Porque eu sinto que as pessoas precisam de mim. E quanto mais as pessoas precisam de mim, mais eu satisfaço as necessidades da comunidade. É muito bom estar numa situação assim. Mas e Jesus Cristo? Onde é que ele se encaixa nisso? Então nós temos uma filosofia centrada no homem. Descubra onde você pode ajudar e então crie um projeto para isso. Ele diz isso na página 264. Nós começamos de modo positivo e terminamos de modo positivo. Isso não é uma ideia má. Nós usamos humor em nossos cultos. Eu também não tenho problema com isso. Nós cultivamos uma atmosfera informal, relaxada, amistosa. Bem, eu vou para a igreja para adorar a Deus e Deus diz que Ele é um Deus maravilhoso. Então que o mundo inteiro fique reverente diante dele. Eu não vou para a igreja para tirar os meus sapatos e relaxar. Ali eu estou na presença do Deus Santíssimo. Então com isso eu tenho um problema. Então nós tomamos a decisão estratégica de parar de cantar hinos em nossos cultos. E nós começamos a atrair milhares de pessoas por causa da nossa música. Saddleback tem agora uma orquestra completa de rock popular. E por isso agora nós tocamos mais música do que cantamos. Então o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos satisfazendo a necessidade de entretenimento. Bom, o que nós temos em comum com os descrentes não é a Bíblia, mas nossas necessidades comuns, nossas mágoas, nossos interesses como seres humanos. Você não pode começar com um texto. Bem, Rick Warren, você está falando como Schuller. E ele também falou como o diabo. Tudo isso é exatamente a mesma coisa. Você tem que fazer os membros se sentirem especiais. Eles precisam se sentir especiais. Claro que eles são especiais. Eles são filhos do Deus vivo. Mas o único no qual você pode confiar a respeito disso é o próprio Deus. Porque Ele não tem egoísmos. O único e verdadeiro culto vem de uma total entrega de si mesmo, voluntariamente, porque Deus nunca força você. E você somente pode confiar os seus sentimentos interiores a alguém como Deus, que é totalmente sem egoísmos e que nunca vai coagir você a fazer nada. Não, porque se você confia a si mesmo ao espírito de Satanás, você tem um problema, porque suas necessidades nunca terminarão. Os pobres, nós sempre os teremos conosco, certo ou errado? Bem, e se a sua religião se volta exclusivamente para os pobres, então, de fato, você é um católico. Eu posso pegar pessoas pobres e posso fazer isso a minha religião também, mas eu nunca vou ficar sem gente com necessidades. Então é preciso praticar essas coisas sem negligenciar outras. Ou seja, nós precisamos levar essas pessoas a Cristo, precisamos levá-las ao arrependimento, precisamos levantá-las até Jesus Cristo. Porque Mateus 6,31 diz, portanto, não considereis o que haveis de comer ou o que haveis de beber,
Ou que haveis de vestir? Será que isso então não é a religião da necessidade? Deus diz, não considereis essas coisas, pois os gentios também buscam essas coisas. Mas o vosso Pai Celestial sabe das vossas necessidades. Portanto, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas pegaram este texto bíblico no mundo moderno e o viraram de cabeça para baixo. E dizem, não é desse jeito, mas de outra forma. Nós vamos satisfazer as necessidades. Afinal de contas, Deus, nós não precisamos de você. Nós somos super-homens. Isso é a mais alta arrogância. Arrogância do tipo mais elevado. E ela é enganosa porque ela funciona. Todo mundo fica satisfeito. O que recebe alguma coisa está satisfeito. E o que dá alguma coisa está satisfeito. Mas e o Senhor? Onde entra o Senhor? Essas pessoas observam e sorriem, enquanto as pessoas se perdem porque não se arrependem de seus pecados. Mas você acha que Deus está sorrindo? Eu não penso isso. O estilo de música que você escolher para usar no seu culto será muito importante. Uma das decisões mais importantes da vida da sua igreja. Então, pega-se a igreja de Arnold Robert ou Kenneth Hagin. Um usa rock contemporâneo e o outro usa música sertaneja. Então o seu serviço a Deus depende do estilo de música que está sendo tocado? Será que isso é religião? Ou será que isso é a busca de satisfazer as necessidades humanas? Ou será que isso é a busca de satisfazer as próprias necessidades? Você sabe, é melhor não ter música alguma, mas se ter um desejo honesto de buscar a Deus. Eu não sou contra a música, eu gosto muito de música. Eu gosto muito de adorar a Deus com cânticos. Mas esta não é a questão aqui. E você precisa, então, escolher a sua música de acordo com as pessoas que você quer que venham para a sua igreja. A música que você usa coloca a sua igreja na comunidade. Ela vai determinar o tipo de pessoas que você vai atrair, o tipo de pessoas que você vai manter na igreja, e o tipo de pessoas que você vai deixar sair da igreja. Se você me disser o tipo de música que você está usando na igreja, eu posso descrever para você o tipo de pessoas que você está atraindo, mesmo sem visitar a sua igreja. E eu também posso lhe dizer o tipo de pessoas que você nunca vai atrair. Palavras de Rick Warren. Como é que ele sabe disso? Será que o evangelho não muda as pessoas? Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria, ensinando e admoestando uns aos outros em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando com graças em vossos corações ao Senhor. Veja que aqui a ênfase não é em estilo. E se você pensa que colocar uma letra cristã vai mudar alguma coisa, eu lhes digo que não vai mudar nem um jota. Vamos então falar de música. A não neutralidade da música é claramente reconhecida até pelos próprios músicos. Por exemplo, Howard Hanson, famoso compositor e antigo diretor da Escola Eastman de Música em Rochester, Nova York, diz: a música é composta de muitos ingredientes e, de acordo com a proporção desses componentes, ela pode ser suavizante ou revigorante, enobrecedora ou vulgarizante, filosófica ou orgíaca. E isso é verdade. Ela tem poder para o bem ou para o mal. Ela não é neutra. Então eu não me importo com o que Warren diz. Ele diz que o estilo não importa, desde que a letra seja cristã. Mas isso não é bíblico e tampouco é sensato. Aqueles que defendem o uso de rock para a adoração e evangelismo, eles dizem que a música não tem qualidades morais. Essa visão é enfaticamente declarada naquilo que é conhecido como o credo do roqueiro cristão. Então, essa revista popular, a revista CCM, diz o seguinte: nós acreditamos que essas verdades são fáceis de perceber, que toda música foi criada igual, que nenhum instrumento ou estilo de música é em si mesmo mau, que a diversidade da expressão musical que flui do homem é uma evidência da criatividade sem limites de nosso Pai Celestial. O famoso Jimi Hendrix declara o seguinte: você pode hipnotizar as pessoas com a música e você pode atingir o seu ponto mais vulnerável e você pode então pregar ao seu subconsciente o que quer que você queira. Então, a música não é neutra.
Em seu intrigante livro, A Música no Equilíbrio, Frank Gerlach e Kurt Wurzel reconhecem que um grande segmento da comunidade cristã abraçou com entusiasmo a música do mundo, bem como a filosofia associada a ela. Tudo isso foi implantado na vida da igreja. Não apenas muitos cristãos aceitaram a música como sendo adequada para a adoração e o culto, mas uma atmosfera preenche os concertos cristãos contemporâneos, que não é muito diferente da atmosfera dos concertos da era de Elvis Presley ou do rock and roll. Wolfgang Stefani diz: será que se nós tivéssemos um estilo musical global homogeneizado, um estilo que seja cada vez mais visível na cultura musical cristã, será que então o palco não estará pronto para uma resposta de identidade religiosa global? Será que a música vai nos unir a todos? Mas Daniel 3:10 diz: tu, ó rei, fizeste um decreto. Todo homem ouvirá o som da corneta, da flauta, da harpa, do saltério e de todos os tipos de instrumentos musicais, se prostrará e adorará a imagem de ouro. Todos os tipos de música. Isso será um sinal do fim. Aqui está uma música, ou todo um disco gravado, que foi gravado pelo conjunto Cowboy Junkies. E onde é que foi gravado? Foi gravado ao vivo na Igreja da Santíssima Trindade, em Toronto, Canadá, em 27 de novembro de 1987. Então, esta é uma música que foi tocada na igreja. Esta é uma música de igreja. Ela tem um sabor de música sertaneja. Parece muito pacífica e as letras são muito interessantes. Mas é claro, se você começar a se balançar, quem é que se importa com a letra, certo? Mas isso aconteceu na igreja. Então vamos ouvir o que eles estão cantando. É difícil ouvir. Então eu vou tentar falar para vocês o que eles estão cantando. Vocês ouviram? Muito obrigado, Cowboy Junkies. Estão cantando para Lúcifer. Eles estão dizendo que vão amá-lo até a morte. E isso aconteceu na igreja de Toronto. E eles são tão óbvios que eles nem se importam em cantar abertamente para Lúcifer. Agora, aqui está Billy Graham no evangelismo. Nós todos o conhecemos. Os músicos de Billy Graham atraíram multidões que bateram todos os recordes em sua campanha de 2002. Billy Graham e seus músicos bateram todos os recordes na terceira noite da missão Metroplex. 82 mil pessoas estiveram no evento. E o evento teve uma mensagem de 30 minutos de Billy Graham e apresentações musicais do Jars of Clay, Kirk Franklin, DC Talk, e o porta-voz do ministério, Larry Ross, disse que o auditório incluiu cerca de 12 mil pessoas que assistiram o evento de 2 horas em uma grande tela de televisão no estacionamento do estádio, enquanto que 5 mil outras pessoas estavam sentadas no chão do estádio. Então, durante horas, eles se sentaram e eles ouviram. Agora vamos olhar essas bandas que Billy Graham e o Papa e os principais evangelistas usam. Stephen Curtis Chapman. Bem, Graham o usou na sua cruzada de junho de 2000 em Nashville, Tennessee. Na mesma cruzada ele apresentou Jars of Clay, DC Talk, Kirk Franklin e Stephen Curtis Chapman. Aí está ele, com esse gesto interessante das mãos. Kirk Franklin, na cruzada de St. Louis de Billy Graham. De novo, nós descobrimos que os convidados musicais incluíram Michael W. Smith, Charlie Daniels Band, Kirk Franklin, DC Talk e C.C. Winans. Todos são bandas. Todos têm as suas bandas. Vamos falar sobre Michael W. Smith. Ele é um cantor tão famoso hoje nos círculos cristãos. Smith estava usando marihuana, LSD e cocaína ao mesmo tempo em que ele estava escrevendo as canções. E isso são citações. Tudo que eu estou falando aqui são citações. Eu não estou falando de rumores. Aqui estão os seus discos. Ele usa alguma simbologia que também é usada pelos satanistas. Ele coloca símbolos do ocultismo nos seus discos. E às vezes, no lado reverso, ele escreve o seu nome de trás para frente. E escrever o nome de trás para frente é um princípio satânico. O mestre satanista Aleister Crowley ensinou a seus discípulos que caminhassem de trás para frente, que falassem de trás para frente, que pensassem de trás para frente, que escrevessem de trás para frente
e até ouvissem os discos de trás para frente, para que pudessem então saber o futuro. E ele tem todos esses símbolos estranhos em seu disco. Aí está Amy Grant. Ela é conhecida como a Madonna da música rock cristã, porque ela não é tímida para dizer num concerto de rock na igreja que ela está se sentindo bem excitada. Mas esqueçam disso, ela é uma mulher estranha. Parte da inspiração das músicas de Amy Grant veio de cantores como John Denver, que, é claro, era panteísta. E a Universidade de São João, e só de ouvir esse nome eu fico arrepiado, deu a sua principal condecoração à cantora Amy Grant. Ela foi a terceira mulher a receber a condecoração Pax Christi, que foi sempre considerada uma joia na coroa da Igreja Católica Romana. Então, por que é que Billy Graham tem todos esses frades e essas freiras trabalhando para ele em suas campanhas? E por que ele está usando bandas que usam LSD, símbolos satânicos, linguagem pornográfica durante o seu culto? DC Talk é outra banda interessante que o Billy Graham e o Papa usam juntos. O Billy Graham gosta de DC Talk, mas o DC Talk tenta imitar o U2. Agora, o U2 é uma banda interessante. O seu líder é Bono, e ele foi um dos principais cantores naquele concerto em homenagem ao Nelson Mandela. Você se lembra do concerto? 4664, e eles gostam de cantar músicas dos Beatles e dos Doobie Brothers. Num desses assim chamados concertos cristãos, o DC Talk chegou a usar uma música do Jimi Hendrix, que era viciado, uma música chamada Purple Haze, Névoa Roxa, que faz referências às drogas. E aí está o Bono, e eles gostam muito do Bono. E aí está o Bono com o Bill Gates e o Bono com a banda dele. O Bono usa uma cruz interessante. Se você olhar com cuidado, você percebe que ela é uma cruz torta. É a mesma que o Papa usa. É um símbolo satânico usado também pelos satanistas. Aí está ele com o Papa, então vocês percebem que ele é um homem importante. E essa banda do Charlie Daniels? Outro grupo usado pelo Billy Graham em suas cruzadas. Em uma entrevista com Daniels para o Huntsville Times, eles o pegaram usando um palavrão. E um ex-bruxo diz que esta banda é famosa por sua música sobre um duelo de violino entre um homem e o diabo. Mas essa perversão da música sertaneja não tem desculpas. E Jars of Clay, uma das mais populares bandas de música cristã, essa banda tenta imitar os Beatles e outros grupos. E o que mais eles fizeram? Eles tocaram para Billy Graham. Este grupo musical gravou uma música para um filme pornográfico, cheio de nudez, violência gráfica e 83 obscenidades. E nós podíamos continuar falando. Será que esses são bons modelos para os cristãos de hoje? Você acha? Bem, vamos agora examinar o tipo de música que é tocado quando o Papa está por perto. Ouçam uma voz do vídeo. Ver o Papa é uma experiência que só acontece uma vez na vida. Por isso que eu vim vê-lo. É uma coisa muito legal. É uma atmosfera muito boa ter toda essa gente em torno de um líder mundial. É um dia muito especial para St. Louis, eu acho. Ele está a caminho, ele está a caminho. Eu acabei de compor uma música para ele quando eu estava lá atrás. A letra é assim: JP2, eu estou com você. JP2, eu estou com você. JP2, eu estou com você. Amém, amém, amém. Esse é um rock leve. Quem é santo? O Papa? Agora, a próxima banda, DC Talk. É uma coisa sobrenatural. Ouça um entrevistador. Você tem certeza que tem algum tipo de mensagem evangélica numa música tão alta? Claro que o evangelho está aí. O evangelho está presente em todos os sistemas de entrega, com os nossos velhos órgãos, os nossos grandes hinos, da reforma e depois,
A música é um bom veículo para transportar boas novas. E esta é uma boa notícia. Talvez não sejam as boas novas com as quais nós estejamos acostumados a ouvir, mas os jovens entendem. Bem, os boatos se comprovam. Acabaram de nos dizer que o Big Mac, ele mesmo vai cumprimentar o Papa João Paulo II. Big Mac himself greeting Pope John Paul II. Os jovens aqui tiveram a oportunidade de presenciar isso. Foi tudo muito bom. And they got even more exciting. The message is a simple one. A mensagem é muito simples. Pai Santo, os jovens da América amam você. Tells me that tonight the Pope belongs to you. Hoje à noite, o Papa pertence a vocês. Vocês ouviram uma única palavra sobre Jesus em tudo isso? Uma única? Eu não ouvi nada. Isso é autoadoração em sua pior forma, usando bandas, o balançar dos braços, mas agora vem a pior parte de todas. Vai ficar ainda pior. Vocês se lembram que Benjamin Creme disse que Maitreya lhe disse que a bênção de Toronto ia suavizar os fundamentalistas cristãos. Bem, agora vamos dar uma olhada nos grandes pregadores carismáticos para ver de onde eles vêm e o que eles representam. Um dos principais é provavelmente Kenneth Copeland. Quando Jesus bradou, "Está consumado", ele não estava falando do plano da redenção. Havia ainda mais 3 dias e 3 noites antes que ele pudesse voltar para o trono. Jesus está sofrendo tudo o que havia para sofrer. Não há nenhum sofrimento fora dele. O seu espírito macerado, derramado, desceu às maiores profundezas do inferno. E o diabo pensou que ele o havia derrotado. Todas essas são citações. Vamos ler um pouco mais adiante. Você não tem Deus dentro de você. Você é Deus. Muito obrigado. Agora Pedro disse que, por promessas muito grandes e preciosas, você se torna participante da classe divina. Adão era Deus manifesto na carne. A razão por que Deus criou Adão foi seu desejo de se reproduzir, ou seja, uma reprodução de si mesmo. E no Jardim do Éden ele fez exatamente isso. Adão não se parecia com Deus. Ele não era quase igual a Deus. Ele não era subordinado a Deus. Adão era tão Deus quanto ele podia ser. A mesma coisa que Jesus. Adão, no Jardim do Éden, era Deus manifesto na carne. O que vocês acham? Isso é a linguagem da serpente ou é a linguagem de Deus? Esta é a linguagem do diabo. E ela alimenta essa necessidade humana de autoestima, de grandeza. Então, Kenneth Copeland, o que você está dizendo? O Espírito de Deus falou a mim e disse: "Filho, percebe isto. Agora segue-me e não deixes que a tua tradição te faça tropeçar." Pensa dessa forma. Um homem que nasceu 2 vezes venceu a Satanás. Uau! Jesus nasceu 2 vezes? Isso é interessante. Venceu a Satanás em seu próprio jogo. E eu jogo a minha Bíblia no chão, assim. Eu digo, o quê? Ele disse, um homem que nasceu 2 vezes derrotou a Satanás. O primogênito de muitos irmãos o derrotou. Ele diz, tu és a própria imagem, a própria cópia de Jesus. E eu digo, misericórdia. E eu vi o que aconteceu ali. E eu disse, tu não podes ousar dizer que eu poderia ter feito a mesma coisa. E ele disse, ó sim, Deus disse isto aparentemente, ó sim, se tu tivesses o conhecimento da palavra de Deus que Jesus tinha, tu poderias ter feito a mesma coisa, porque tu és um homem renascido também. Então ele está dizendo aqui que Kenneth Copeland salvou você. Esta é a mais alta forma de blasfêmia que eu já encontrei. O que mais ele fala? E eu digo isso com todo respeito, para que vocês não fiquem chateados. Mas eu digo assim mesmo, quando eu leio na Bíblia a passagem na qual ele diz, eu sou, eu simplesmente sorrio e digo, sim, eu sou também. Então, o que ele tem em comum com Robert Schuller? Tudo em comum.
Robert Schuller é um maçom de grau 33, de acordo com a maioria das fontes, e ele está ensinando em linha com a mais alta forma de maçonaria. E se você olha o ministério de Kenneth Copeland, quais são os símbolos que ele está usando? O que é isso aqui? Você acha que isso acontece por sorte, por acaso? Eu acho que não. Eu acho que este homem é um luciferiano que se fantasia em vestes de justiça, enganando a milhões. É isso que ele está fazendo. Assim como acontece com Robert Schuller, e parece acontecer também com outras pessoas. Deus fica do lado de fora, olhando para dentro. Ele não tem nenhum direito legal de entrar na terra. Essa terra não pertence a ele. Eu não quero nem ouvir o resto, porque isso me irrita. A maçonaria, o movimento Mormon, Kenneth Copeland, todos eles dizem a mesma coisa. Adão é o nosso pai e nosso Deus. Foi isso que disse Brigham Young. E Copeland diz exatamente a mesma coisa. Aí está a revista do Copeland. O nome dela é Grito. São todos símbolos da maçonaria, alguns bem baixos. Ali está o pentagrama de cabeça para baixo. Todos são símbolos que vocês precisam ver para entender de onde este homem vem. E se você não perceber esses símbolos, a própria declaração dele demonstra isso. Vejam aqui esses movimentos de mão. This is the Believer's Voice of Victory broadcast. Today, Gloria Copeland, my wife, will be concluding her series on the Spirit of Faith. Agora, se você não sabe, este aqui é o símbolo do bode, que é usado por muitos satanistas. Tá certo, talvez pudesse ser um mero acaso, mas eles os usam com tanta frequência que eu não acho que seja por acaso. Vamos dar outra olhada nele. Vejam a sua mão. Physical nature he has the traits of his mother. Vejam que declaração interessante de Kenneth Copeland. A natureza física de Jesus tinha traços da sua mãe. Que teologia é essa? Essa é a teologia católica para os iniciados. Essa é a teoria maçônica. Essa é a teoria satânica. Tão simples assim. Porque eles dizem que Jesus recebeu os seus atributos de sua mãe, não de seu pai. E esse ensinamento não é bíblico, é maçônico. Vamos ouvir mais alguma coisa que ele tem a dizer. Vamos ficar bêbados com o Espírito Santo. Vamos ficar bêbados com o Espírito Santo em vez de com cachaça ou outra bebida. Louvemos a Deus, aleluia. Sim, glória a Deus. Sim, eu faço isso por Jesus. Então você pode ficar bêbado para Jesus, sem usar cachaça, e ele faz isso para Jesus. Mas fica ainda mais interessante. Escutem. Essa é provavelmente a maior igreja carismática do mundo, o movimento Rema. Vocês já ouviram falar dele? É um movimento mundial e ele usa a espada, a palavra Rema, no centro de treinamento bíblico. As pessoas que controlam esse movimento, seus fundadores, Kenneth Hagin e sua esposa, são considerados alguns dos principais mestres carismáticos do mundo hoje. Eles usam o escudo da fé aqui, que é o mesmo que os cavaleiros templários usam. Eles têm um grande prédio em Oklahoma. A única diferença entre eles e Oral Roberts é o estilo de música. O estilo de música. Eles têm um enorme palco central que eles podem levantar, onde a banda pode subir e descer. Oral Roberts usou o símbolo maçônico no seu jornal e ele colocou esse obelisco maçônico nele. Ele pertence ao mesmo movimento que os outros. Este aqui é Oral Roberts. Ele usa o triângulo de cabeça para baixo, ele usa o homem com o braço levantado no triângulo, com uma chama em cima. São todos símbolos do ocultismo. Ele usa as mãos orientais aqui. Aqui ele está orando por milhares de cartas. Foi ele que disse que se os americanos não lhe dessem $500 milhão no final da semana, Deus ia matá-lo. Eu teria testado o Senhor com respeito a isso. Eu não teria lhe dado dinheiro. Aqui está o seu edifício. O design é altamente simbólico. Os dois pilares que enfeitam o edifício representam os pilares do Templo de Salomão. Aqui nós temos símbolos maçônicos, ali de novo. Tudo é baseado na estrela de Davi. Tudo que se encontra nesse complexo são símbolos do ocultismo.
Agora vamos dar uma olhada no culto do Kenneth Hagin, o fundador e profeta do movimento Rema, o maior movimento carismático mundial. Vai desde a África do Sul até os países do Oeste comunista, até a China, o mundo todo, e literalmente milhares de pastores vêm a este centro para serem treinados. Este aqui é o Kenneth Copeland, por falar nisso. Muito interessante. Vamos dar uma olhadinha. Há algo que eu quero mostrar para vocês. Drunks fall down. Bem, no final, eles ficam dando saltos, como acontece também no lado oriental. Aqui está o famoso pregador da televisão, Jesse Duplantis. Vamos dar uma olhada nele. I do know when I start doing things for God in a big way, like buying more television time, building. Vocês viram o movimento que ele fez com as mãos? Bem, vamos adiante. Jesse Duplantis fala: Deus preparou esse homem para se encontrar conosco, pois nós podemos ser uma bênção para ele. Ele está falando daquele homem. Eu fico imaginando, quem é esse homem? Será que você pode explicar melhor, Jesse Duplantis? Thinks that no one will pick this up. Listen for the words, go and F Satan. I love. She gets so frustrated. I love you. She gets so frustrated. I love you. Muito bem. Está tudo muito escondido, não dá para ouvir nada. Mas se você diminuir a velocidade, e se você estivesse no estúdio, você poderia, de fato, ouvir o nome de Satanás ser pronunciado nessa manifestação do dom de línguas. Mas agora está ficando um pouco melhor. Eles vão dizer de novo. Vocês estão ouvindo? Eu estou com Satanás. E ele faz esse sinal. Mas ele esconde tudo isso na sua fala em línguas. E ele diz: Deus não está interessado em que você seja servo, Ele está interessado em que você seja filho. Mas quando você se torna filho, você se torna um filho que serve a Satanás. Isso é muito interessante. Quem então são essas pessoas que usam símbolos satânicos e arrecadam milhões e milhões de dólares para pregar o Evangelho? E Kenneth Copeland, com seus sinais maçons, que diz que nós somos todos deuses, é um amigo de Kenneth Hagin, é amigo de Arnold Roberts, é amigo de Robert Schuller, é amigo de Bill Hybels, é amigo deste aqui, é amigo daquele ali. Os pássaros da mesma pena voam juntos. Mas onde é que eles conseguem todo o dinheiro para fazer essas coisas? Este aqui é um dos maiores televangelistas de todos os tempos. Mas antes de eu falar de Benny Hinn, eu acho melhor nós fazermos um pequeno intervalo. Vamos meditar nessas coisas. Quem está ficando no lugar de quem? Será que nós temos um evangelho das necessidades ou temos o evangelho de Jesus Cristo? Eu quero falar sobre Benny Hinn. Benny Hinn é um dos maiores televangelistas, provavelmente.
Agora, ele é um curandeiro. Ele identificou uma necessidade, a necessidade do homem de cura. E ele procura, então, suprir a essa necessidade. Sua filosofia é, segundo ele, citação, não me digam que vocês têm Jesus. Vocês são tudo o que ele era e tudo o que ele é e sempre será. Não digam eu tenho, digam eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Essa é a mesma coisa que Robert Schuller disse. Em outras palavras, este homem está dizendo que ele é Deus. E ele está vestido de branco. E ele vai apresentar esse tipo de evangelho. Será que ele está dizendo que nós somos pequenos deuses? Bem, isso aqui é muito curto, mas ele está dizendo, sim, nós somos pequenos deuses. Agora, a Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que amaldiçoam você. No início deste vídeo, você vai ouvir Kenneth Copeland dizendo que aqueles que vão contra o seu ministério, que eles morram e que muitos deles tenham câncer. E então você vai assistir a Benny Hinn reagir àquelas pessoas que se opõem ao seu ministério. Sim, Senhor, eu farei. Eu colocarei uma maldição em todo homem, em toda mulher que se atravessar contra o teu ungido. And every woman that will stretch his hand against this anointing, I curse that man. Eu amaldiçoo aquele homem que ousa falar uma palavra contra este ministério. A Bíblia fala que você pode revelar o erro, mas você não tem que amaldiçoar a pessoa. Eu não faria isso. Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Benny Hinn, todos eles alegam ter falado com Jesus aqui na Terra. It was as though someone plugged me into electricity. Foi como se alguém me ligasse à eletricidade. O meu corpo inteiro ficou formigando com esta sensação de poder, esta sensação repentina. E então, a poucos metros de mim, eu vi o Senhor. Ele tinha 1,80 m, talvez 1,82 m ou 3 m, cabelo longo, castanho, olhos azuis claros. Seus olhos, eu nunca vou me esquecer dos seus olhos. Eles olharam bem para mim. De manhã eu acordei e eu disse para minha mãe, eu falei, mamãe, na noite passada eu via Jesus. A minha mãe olhou para mim e ela disse, bem, então você deve ser um santo. Tá bom, ele viu Jesus. Jesus apareceu para ele como apareceu a outros. Agora, você pode ver a Jesus numa visão. Você pode ter uma visão, ser levado a Jesus e vê-lo. Mas Jesus descer a essa terra e aparecer para você, isso não é bíblico. Isso é espiritismo, sabem por quê? Porque a Bíblia diz, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu vos levarei para que estejais onde eu estou. Enquanto isso, eu vou enviar o quê? O Consolador. E ele será convosco até que Jesus volte. E ele vai estar com vocês até que Jesus volte. Então, se alguém diz que ele viu a Jesus aqui na terra, ou onde quer que seja, isso é espiritismo. Jesus falou, não creiam quando eles disserem, ele está aqui, ou ele está ali, ou ele está dentro de casa. Isso não é verdade. É por isso que é espiritismo. Dê uma olhada em Bonnke e Benny Hinn. Na liderança do movimento carismático, pelo menos em número de pessoas no auditório, há dois homens muito diferentes. Reinhard Bonnke, um alemão, e Benny Hinn, um palestino de nascimento. Eles lideram um negócio muito competitivo da televisão americana, o evangelismo. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Todas as coisas, todas. Todas as coisas.
toda necessidade, toda oração, todas as coisas são possíveis. All things are possible. All you have to do. Tudo que você tem que fazer é acreditar. Toque aquele lindo violino como uma dádiva do Senhor. Maurice, obrigado. Substância. O que aconteceu com o homem? Há 10 anos, pastor, ele teve um acidente com uma tora. Mas o poder de Deus desceu sobre ele hoje à noite. James McRae. Infelizmente, a condição de James deteriorou desde então. O movimento agora é muito doloroso. Ele não pode mais se vestir, mas James permanece convencido de que um milagre aconteceu. E ele tem recusado os medicamentos oferecidos pelos médicos e a operação que os médicos agora acham que é imperativa. Vocês estão vendo? O que será que ele está fazendo aqui? Vocês perceberam essas pobres pessoas sentadas ali? São pessoas doentes. E elas recebem esse ministério, essas gotinhas. E qual é a esperança que elas têm? A esperança de serem curadas. Ele está procurando resolver uma necessidade. Ele identificou a necessidade de saúde e de cura. E ele enganou essas pessoas, dizendo que ele ia suprir a essa necessidade. As pessoas creem no engano e Deus não está nisso. Porque aqui há outro espírito, como vocês verão em um momento. Esse aqui era Mesmer. Ele hipnotizou esta mulher. Este aqui é Benny Hinn. Enquanto ele hipnotiza uma mulher. E na entrevista perguntaram a ele se o que ele fazia era hipnose. E então disseram para ele, o que você está fazendo é hipnose. E os melhores hipnotizadores dizem que é um tipo muito eficiente de hipnose. Agora, notem o que ele faz quando as pessoas são mortas no espírito. A unção, o carisma pessoal e técnicas bem treinadas de manipulação da multidão. A tudo isso, Benny Hinn acrescenta um ingrediente. De fato, é um velho truque da hipnose. Tem estado por aí faz centenas de anos. Coloquem fogo no coral. Percebam esta mulher aqui. Primeiro ela olha para trás para saber onde ela vai cair. Abram mão de toda resistência. Então, primeiramente, ocorre a clássica indução hipnótica. Não mais proteja suas emoções. Torne-se completamente aberto. Porque a unção exige que toda parte de seu corpo seja aberta. Nesses momentos, você precisa se tornar extremamente frágil, extremamente sensível. Nós mostramos esta filmagem para um grande hipnotizador famoso e ele disse, eu cito, nós fazemos isso todos os dias e o Sr. Hinn é um verdadeiro profissional. Bem, eu reagiria a isso dizendo que essas manifestações de fato acontecem. Ao mesmo tempo, o real, o divino, tudo está aí. Vejam que ele não negou. Agora vamos dar um passo adiante e vamos ouvir a isto aqui. Ele está dizendo, venham todos, eu quero ouvir vocês louvando o nome de Satanás. Vamos tentar outra coisa.
Esta é a transmissão da voz de vitória do crente. Hoje, Gloria Copeland, a minha esposa, vai concluir a sua série sobre o espírito da fé. Agora, lembre-se dos sinais que eles fazem e de como eles dizem essas coisas? Vamos ouvir a entrevista com Larry King. Nós estamos de volta com Larry King ao vivo, direto de Monte Carmelo, na Pensilvânia, com o pastor Benny Hinn. Alô? Sim, boa noite. Eu acredito que haja falsos profetas no mundo hoje. E nós temos visto alguns televangelistas que apostataram. Eu fico imaginando o que de fato separa o Sr. Hinn dos outros televangelistas que estão por aí. É bem simples. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. É só prestar atenção nos frutos das pessoas. Vocês estão vendo? Nas próprias palavras dele. Observar os frutos das pessoas. Então, quais são os frutos dele? Vamos perguntar para ele. Este é o vídeo de uma festa que aconteceu na casa dele. Agora ele está dando heroína a este obreiro. Este homem morre naquela mesma noite de uma overdose de heroína. Aí está ele. É bem simples. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. É só observar os frutos da pessoa. Se eles demonstram ter uma vida pura, um caráter cristão, se eles mostram o verdadeiro cristianismo, então eles são reais. É interessante. Nada aconteceu com ele depois disso. Será que essas pessoas estão além da lei? Elas podem ser vistas dando drogas, podem causar overdose e a morte das pessoas e nada acontece? O que mais ele faz? E um homem foi ressuscitado dos mortos na plataforma. Isso é um fato. Eu estava em Gana recentemente pregando uma noite. Eles trouxeram um homem e esse homem foi colocado na plataforma e ele estava morto. O homem estava morto. Foi uma coisa assustadora. Agora, eu vi quando eles pegaram o corpo dele e eles passaram o corpo dele de mão em mão e o colocaram no palco. E por trás de mim, esse homem se levantou e começou a andar. Então você realmente acredita que alguém foi ressuscitado dos mortos no seu programa? Bem, eu não vi, mas nesse caso as pessoas me falaram. Vejam que então, numa história, ele diz, eu vi, eu testemunhei. E quando eles o confrontam, ele diz, desculpe, eu não vi, eu apenas ouvi falar. E as curas? Eu vou corrigi-lo pela última vez. Eu não digo ao indivíduo, você está curado. São eles que me dizem quando eles foram curados. Você está curado pelo poder de Deus. Então ele está mentindo. Esta aqui é a esposa dele. Se o seu motor não está funcionando bem, sabe do que você precisa? Você precisa de um supositório de Espírito Santo bem no seu traseiro. Vocês ouviram o que ela disse? Ela disse que você precisa de um supositório do Espírito Santo bem no seu traseiro. Será que isso é reverência para Deus? Então esses pregadores estão dizendo, eu sou Deus. Esses pregadores usam hipnose nas pessoas. Esses pregadores fazem todas as coisas que nós imaginamos que os outros fariam para enganar as pessoas. Eu acho que eles são... O que eles são? Lobos em pele de ovelhas. Eu acho que esses grandes pregadores, muitos deles, não todos eles, entre eles há provavelmente muitas pessoas sinceras, mas muitos deles são espiões, agentes treinados, que têm cargos altos na maçonaria, treinados pelos jesuítas para enganar os protestantes, para que eles aceitem uma mentira e comecem a adotar uma religião com base nas necessidades humanas, em vez da verdadeira religião de Jesus Cristo. Este é um ataque não contra você, nem contra mim. Este é um ataque contra Jesus Cristo. Eles o estão desviando. Eles o estão colocando onde eles o querem, no pó.
E eu acho que é hora de nos levantarmos por Jesus Cristo e por essas pobres almas que foram enganadas. É hora de as pessoas perceberem que a sua única esperança é Jesus Cristo e ninguém mais. Só Jesus pode salvar você. Mas você precisa admitir que você precisa dele. E ele é que vai satisfazer as suas necessidades, sem segundas intenções. Agora, se você o quer simplesmente porque você precisa que a sua necessidade seja satisfeita, que tipo de relacionamento é esse? Como você gostaria de ter um relacionamento com alguém que viesse a você somente quando precisasse de alguma coisa? Você gostaria disso? Você gostaria de ter um relacionamento com uma pessoa que está numa viagem egoísta, simplesmente porque ele é capaz de satisfazer uma de suas necessidades? Algumas pessoas são boas em satisfazer as necessidades. Elas saem por aí e encontram tudo quanto é tipo de pessoas fracas no mundo, e elas satisfazem as suas necessidades. E isso lhes dá uma certa excitação. Não há nada errado em ajudar os pobres, nada errado com isso, mas se com isso você atrai a atenção da pessoa para você e você se torna o grande herói, em vez de ajudar a pessoa humildemente, então nós temos um problema. Os olhos deveriam ser atraídos para Jesus. Se você tem dificuldades com isso, então ajude as pessoas em segredo. Não busque ser louvado pelos homens. Saia por aí e coloque dinheiro na caixa de correio de uma pessoa que é pobre e não fale isso para ninguém. Não bata na porta e diga, eu acabei de satisfazer as suas necessidades, porque senão as pessoas vão ficar idolatrando a você. De fato, talvez elas até se sintam mal com isso, você sabe. Mas se elas recebem o dinheiro na caixa do correio e ninguém sabe, elas ficam surpresas. E elas não podem agradecer a ninguém, exceto a quem? A Deus. E não há ninguém que faz o bem, ninguém. Somente Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Este aqui é provavelmente o maior curandeiro do mundo hoje em dia. Ele é maior do que Benny Hinn. Benny Hinn faz na televisão. Este homem, eles o trazem em jatos. Eu fui enviado à Terra para salvar o mundo. Que arrogância! Ele, como Benny Hinn, também usa branco. Aqui está o símbolo dele, Jesus Cristo dependurado na cruz. E ele tem essas palavras árabes aí. Em árabe está escrito, não há Deus senão Alá. Isso é interessante, não é isso que a maçonaria faz? A pessoa divina que está em mim pode fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu posso aparecer a milhares de pessoas em seus sonhos, em qualquer parte do mundo, para libertá-las de sua doença, de seus problemas, de suas aflições. Percebem? Ele está dizendo que ele também satisfaz as necessidades. É ele que satisfaz as necessidades. E percebam, não importa se é uma coisa abertamente diabólica ou se é alguma coisa disfarçada que está lá nos parafusos, lá na parte interna da máquina. Se você quer ajudar uma pessoa, não fale para essa pessoa que isso é cristianismo. Fale para ela que o Senhor o motivou a ajudá-la. Que o seu Senhor fez com que você tivesse a disposição de ajudar as pessoas. Mas não faça disso a sua religião. A sua religião é Jesus Cristo. E a minha religião deveria ser Jesus Cristo. Não há nenhum outro além dele. Aí está o centro que ele construiu. E milhares de pessoas são curadas aí. Ele se chama TB Josué. Josué significa o Senhor me salva. E além disso, ele gosta de ser chamado Emmanuel, Deus conosco. Essas pessoas são de fato muito orgulhosas. E ele gosta que cantem para ele essa canção, Emmanuel, nosso Deus, repetida inúmeras vezes. Uma vez, enquanto expelia um demônio, esse Josué perguntou ao demônio, e quem sou eu? E o demônio respondeu, você é Jesus, o Cristo. Josué riu e chamou os outros e disse a eles, estão ouvindo o que esse demônio está dizendo? Eu sou Jesus Cristo. Bem, eu não gosto deste vídeo aqui, mas eu vou mostrar assim mesmo. Vocês vão perceber pessoas falando em línguas no fundo. Ele é pregador carismático, muito famoso. Ele traz aviões cheios de pessoas para ver o tal do TB Josué. In the mighty name of Jesus Christ.
happening already. Come on, into the life of Supostamente esta mulher aqui nunca tinha andado na vida. Basta, eu não quero ver mais. Perceberam como ela andou? Ela andou assim. O que acontecia quando Jesus curava alguém? Essa pessoa pulava de alegria e essa pessoa ficava completamente curada. Isso aqui é um engano da mais alta ordem. 2 Tessalonicenses 9:11 diz: a vinda do filho da impiedade acontecerá de acordo com a obra de Satanás, demonstrada em todo tipo de milagre, sinal e maravilha, e em toda forma de maldade que engana aqueles que estão perecendo. Eles perecem porque se recusam a amar a verdade e a serem salvos. Mas o que é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os teus mandamentos são a verdade. A tua lei é a verdade, Salmo 119. Obediência a Cristo, que é o caminho. Jesus nos chama ao arrependimento para uma caminhada com Ele. E então vocês sabem o que acontece? Mesmo que você continue aleijado, você vai ter gozo, porque você vai ter a vida eterna. E você não vai ser um aleijado na vida eterna. E por essa razão, Deus lhes envia uma poderosa ilusão, para que eles creiam na mentira. É a vontade de Deus que permite isso. Nós precisamos compreender a vontade de Deus, a derradeira vontade de Deus. Deus permite isso porque eles se recusam a querê-lo. Eles querem apenas a satisfação de suas necessidades. Vá embora com essa história de arrependimento. Simplesmente me dê o que eu preciso. E eles estão servindo isto num pacote que é tão atrativo que as pessoas estão acreditando. E a Bíblia diz que eles crerão na mentira e serão condenados por não terem crido na verdade, mas por terem encontrado prazer na impiedade. São lobos em pele de ovelha. Mas Deus não é o autor da confusão, mas o Deus da paz em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14:33. Eu gostaria de fazer um apelo para que nós sirvamos a Jesus Cristo em justiça e em verdade. Para que nós olhemos o nosso próprio coração e digamos: será que eu sou de fato essa pessoa maravilhosa ou será que eu tenho defeitos? Será que há alguém aqui hoje que não tem pecados? Será que há alguém aqui hoje que nunca fez nada para que precisasse de perdão? Será que não há ninguém aqui que nunca pisou em outra pessoa? Será que há alguém aqui hoje que nunca manipulou outra pessoa pelos seus próprios interesses? Eu duvido. Nós todos precisamos do Espírito de Jesus Cristo. Amor total, sem egoísmos. Somente Jesus pode oferecê-lo a nós. E quando eu venho à igreja porque eu sou grato. Eu sou grato a Jesus. Eu venho à igreja não para que as minhas necessidades sejam satisfeitas. Eu não quero apenas pão e peixe. Mas Deus há de me conceder pão e peixe se eu o sirvo. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O meu Deus vai tomar conta de suas necessidades. Eu já tive muitos períodos de pobreza na minha vida. Eu estive em situações nas quais eu literalmente enfrentei a morte ou a violência muitas vezes. As pessoas que não vivem no meu país não conseguem entender isso muito bem, mas eu sei o que significa confiar em Deus. Eu aprendi isso pela experiência e eu sei que Ele me ajudou todas as vezes. Deus tem essa mania de esperar até o último segundo, mas Ele sempre vem em nosso auxílio. E por que será que Ele permite, então, que as coisas se compliquem até o último segundo? Para que nós aprendamos a confiar nele, não importa qual seja a situação. Sabem de uma coisa? Eu amo o caráter de Deus. Ele nunca me obrigou a fazer nada. Nenhuma vez. Em toda a minha vida, Jesus me obrigou a fazer algo. Nunca. Sabem por quê?
Se eu tivesse o privilégio de me ajoelhar diante dele, eu tiraria a coroa e a colocaria aos seus pés. Por quê? Porque eu não a mereço. Ele é que merece. Mas o que ele faria? Ele diz, não, ela é sua. E ele nunca vai me lembrar de todas as coisas boas que ele fez por mim. A salvação em Cristo é tão completa que nós nos levantamos diante de Deus como se nós nunca tivéssemos cometido um único pecado. Nosso pecado vai ser removido de nós, assim como o Oriente dista do Ocidente. E se você perguntar a ele, que pecados eu cometi? Ele vai dizer, eu não me lembro. Nós nunca nos sentimos como se nada fôssemos na presença de Cristo. Nós seremos filhos e filhas de Deus, agentes livres, mas obedientes e desejosos de servi-lo por nossa própria escolha, por causa do seu caráter. E se não pudermos compreender isso, que tipo de vida teríamos em nossas igrejas? Que tipo de culto nós teríamos em nossas igrejas? Nós não viríamos para as igrejas e ficaríamos brigando se nós queremos música sertaneja, ou rock, ou heavy metal, um tipo ou outro. Não, não, não. Nós viríamos para a igreja cheios do amor de Jesus Cristo para dizer, nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos. Se o cristianismo pudesse mais uma vez se apegar a Jesus e se livrar de todas as mentiras, que reavivamento nós testemunharíamos. Que Deus abençoe a vocês. Que Ele os guarde enquanto vocês meditam nestas coisas. Amém.